Muito boa noite, gente. Boa noite. Que gostoso o louvor, né? Bom, eu estava assim lembrando essa última música ali com muito louvor. Eu estava lembrando da época da fita. Eu peguei essa época. A gente tinha uma fita. Minha prima tá ali para não me deixar mentir. E a gente tocava aquela fita assim várias vezes. Essa música com muito louvor marcou muito, né? Ali o nosso início de conversão. Gente, para mim é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus, mas também é uma responsabilidade, né? Existe uma responsabilidade de estar aqui no altar, porque cada um aqui é filho de Deus e nós em conjunto somos a noiva de Cristo, né? Estamos aguardando a volta do nosso noivo, estamos aguardando o dia que ele vem nos buscar. E até lá a gente é moldado, a gente é confrontado pela palavra de Deus. Então, antes de o Senhor me dar essa palavra para compartilhar com vocês, pode ter certeza que Ele também me confrontou nessa palavra. Né? Toda pessoa que vem aqui em cima, antes de ela ter a palavra para compartilhar com alguém, o Senhor vem e confronta ela. Então, eu vou te convidar nessa noite para meditar comigo em cima dessa palavra. Só antes de eu entrar no texto, eu só queria, a pedido da pastora, reforçar para as mulheres a questão da inscrição da Escola de Esther. A Escola de Esther foi um curso que mudou a minha vida, né? Eu fiz a Escola de Esther lá em 2019, se eu não me engano foi 2019. Eu fiz parte do primeiro grupo de mulheres que foi com a pastora para Joinville para fazer o curso lá, e depois a gente trouxe o curso da Escola de Esther para cá. E é um curso que mudou muita coisa na minha mente, assim, no meu modo de entender, principalmente em relação à posição da mulher dentro do lar, dentro da casa, né? O que é submissão ao marido, o que isso influencia, né? Muitas coisas que a gente aprende dentro da igreja, nos cultos, sim, a gente aprende, mas é tratado de uma forma muito mais profunda dentro da escola, né? Eu fiz, minha mãe fez, minha irmã fez, minha prima fez, e a gente não está 100%, né? O processo do Senhor, ele é contínuo na nossa vida, mas nos ajuda a entender muita coisa e a caminhar mais em profundidade com Deus. Então eu queria intensificar esse convite para as mulheres que ainda não fizeram, para se inscrever e fazer parte do curso, e quem já fez pode fazer de novo, que é sempre muito bom. Verdade, mulheres? Que já fizeram aí? Amém. Gente, quando o pastor me convidou para ministrar a palavra, a gente começa naquela busca mais intensa por uma direção de Deus naquilo, né, que eu iria compartilhar. E a única palavra que vinha na minha mente nos últimos dias era um salmo de Davi, de número 51, no verso 12. Eu queria que a gente lesse junto esse versículo. Aqui é um salmo de Davi, no momento de muita angústia e muita tristeza que ele está na vida dele. É um momento em que, depois a gente vai entender o contexto, mas a palavra, e eu vou me ater a essa parte A do versículo, que fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Esse é o tema que nós vamos conversar nessa noite. Geralmente, né, eu não trato as ministrações com um tema específico, mas a única palavra que vinha ao meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite é: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quando eu penso nesse versículo, eu começo a tentar entender cada termo dele, e eu te convido a fazer isso comigo. Quando o salmista Davi, se puder só me dar um pouquinho mais de retorno aqui, fazendo favor. Quando o salmista Davi, ele diz: torna-me a dar, dá para a gente entender que é um sentimento que ele já teve. Amém? Se eu estou falando para eu sentir de novo, para eu ter de novo algo, é algo que eu já vivi. Então, torna-me a dar a alegria da salvação. Esse é o clamor de Davi. Quando nós falamos, então, tornar a dar, significa devolver, restituir,
ele nos sinaliza que o clamor de Davi era para reviver algo, sentir novamente algo que ele já havia experimentado e havia perdido. O segundo ponto desse versículo, desse pequeno trecho, ele fala sobre a alegria. A alegria é um fruto do Espírito, descrito lá em Gálatas 5:22, que quer dizer contentamento, satisfação, gozo, plenitude, entusiasmo. É isso que quer dizer alegria. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 4, eu vou citar muitos versículos, o pessoal vai colocar no telão, você não precisa nem abrir, mas é só para ir acompanhando o raciocínio que eu quero chegar. Em Filipenses 4:4, Paulo diz à igreja lá de Filipos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Durante todas as cartas de Paulo, ele vai dizendo às várias igrejas que ele escreve: olha, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, exultai-vos no Senhor. Então, durante muitas palavras de Paulo, ele fala sobre isso. A alegria é um presente do Senhor para nós. Hoje nós podemos nos alegrar no louvor. Foi uma bênção, né? A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus. Então, a alegria é um fruto do Espírito. E terceiro ponto que a gente vê nesse versículo é sobre a salvação. Salvação é um presente de Deus para nós. Nós estávamos perdidos, afastados da presença de Deus, e através de Jesus nós somos alcançados, nós somos salvos. Efésios 2, no versículo 8 e 9, fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora eu queria te convidar a pensar. Você lembra quando Jesus te encontrou? Onde é que você estava? Eu lembro assim, a gente era criança, né? Eu era criança. Eu lembro como que era a minha família antes de Jesus entrar na minha família. Eu lembro como que era a situação dos meus pais, apesar de que a maior parte da minha infância eles já conheciam Jesus, já começaram a ter uma vivência, mas eu consigo lembrar. E não era bom quando não tinha Jesus. Você consegue lembrar como que era a sua vida antes de Jesus, Henrique? Era boa? Não era. Né? Se eu perguntar para cada um aqui, cada um vai ter uma história. Cada um vai ter uma experiência com Cristo. Cada um teve um marco com o seu Salvador. E quando o Salvador nos encontra, aqueles olhos de amor de Jesus, ele nos constrange. E ele nos deu a chance de ter uma novidade de vida. Isso é salvação. Não fomos nós que fizemos nada para merecer. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou. O Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou. Você consegue lembrar o teu encontro quando você anunciou publicamente que você queria seguir Jesus? Consegue lembrar como que foi a tua experiência pessoal com Ele? Traz a memória, de vez em quando a gente tem que parar e trazer a memória. Como foi a nossa experiência com Jesus? Porque a gente vai esquecendo. A minha experiência com Jesus foi quando ainda eu também era criança. A gente tinha os cultos de terça-feira, que era culto de ensino e de oração na igreja. E o pastor estava falando e de repente ele fez o apelo num culto de oração. E quando eu vi, eu estava lá na frente. E aí eu falei, não, Jesus, eu quero servir o Senhor. Porque até então os meus pais tinham tido uma experiência, mas naquele dia eu decidi ter uma experiência com Jesus. E a partir de lá eu nunca mais caminhei sozinha. A partir de lá, todos os momentos, sejam bons ou maus, o Senhor estava comigo. A presença do Espírito Santo estava comigo. Então hoje eu não consigo imaginar como seria a minha vida se eu não tivesse feito aquela escolha. Com certeza eu não estaria aqui, né? A não ser que Deus teria me enredado de outra forma, né? Os seus laços de amor nos perseguem. Mas cada um aqui tem uma história, cada um tem aqui uma vivência, uma experiência com o Senhor. Ele nos tirou de uma vida de escravidão, uma vida de vazio, muitos aqui de uma vida de vícios, nos deu esperança, nos deu uma nova expectativa nele. E não há ninguém mais amoroso do que o Senhor. Ele não nos obriga
a segui-lo. O mais legal é que ele não nos impõe nada, ele não nos obriga, ele simplesmente nos convida. E nós aceitamos caminhar com ele, nós aceitamos tê-lo ele em nossa vida, se assim nós quisermos, ele não nos força a nada. Tem um texto em Mateus 13:44 que eu quero ler também, que é do 13, do 44 ao 46. Jesus, enquanto ele esteve na terra e desenvolveu o ministério dele, ele ensinava muito através de parábolas, né? Era a forma que ele tinha de ensinar os discípulos. Eu acho muito legal porque ele trazia textos que eram voltados à realidade das pessoas, que era com aquilo que as pessoas viviam, para que se tornasse mais fácil de elas entenderem. Jesus não veio trazendo algo muito distante para que eles não pudessem entender, mas aqueles que caminhavam com ele entendiam. Então, certo dia, ele falou uma parábola para os seus discípulos e falava o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo e a comprou. Aqui Jesus está ensinando sobre o reino dos céus, que nos representa a salvação, né? Quando nós encontramos a salvação, encontramos o reino dos céus, nós encontramos um tesouro. Nada mais é importante, nada mais importa. Essa é a alegria da salvação. Nós encontramos algo tão valioso, tão precioso, que aqui, dentro dessa parábola, fala que a pessoa encontrou um campo, no campo estava o tesouro, ela vai lá e vende tudo o que ela tem, porque nada mais é precioso, a não ser aquilo que ela encontrou. A pérola preciosa, o tesouro precioso é a salvação do Senhor. Ele permite que nós o encontremos. Ele se faz querer ser encontrado por nós. Tudo perde a importância. E esse homem, ele vende tudo e cheio de alegria, cheio de entusiasmo, ele compra esse terreno. Amém, gente? Vocês estão comigo? Amém. Lá em Atos 20, 24, Paulo está dizendo assim: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Sabe, eu começo a olhar para a vida dos discípulos, para a vida de Paulo. Imagina o pastor que estava aqui na conferência do DNA, ele falou sobre Mateus. Eu nunca tinha parado para pensar no Mateus. Mateus, ele era coletor de impostos, né? Ele cobrava impostos do seu povo, do povo judeu, a mando do Império Romano. Só que aquilo lá era uma posição muito desejada na época, porque ele tinha uma guarda que cuidava dele, uma guarda de soldados, né, que fazia a segurança dele. Ele tinha uma casa, que as pessoas às vezes não tinham casa para morar. Ele tinha uma boa profissão. Ele tinha tudo o que alguém poderia desejar. Mas quando Jesus olha para ele e fala, me segue, ele larga tudo e segue a Jesus. Não é doido isso? Porque eles não sabiam ainda que era Jesus. A gente lê a história, a gente sabe que era Jesus. Mas eles não sabiam, eles começaram a ver a manifestação de Jesus naquele tempo. Assim aconteceu com Pedro e André, que estavam pescando, estavam no ambiente de trabalho deles, no ambiente de domínio deles. Daqui a pouco chega Jesus, pede o barco, daí Jesus sobe no barco deles para fazer a pregação para a multidão e fala, vem, me segue. E eles vão, e largam as redes e vão. Paulo não teve a experiência de viver com Jesus fisicamente, ele veio depois, mas Jesus aparece para ele à beira do caminho de Damasco e faz um convite para que ele comece a seguir Jesus. E Paulo larga tudo e segue Jesus. Teve uma experiência marcante com o Senhor.
E aqui ele está dizendo que ele não tem mais a vida dele como preciosa. Paulo era um cara que tinha um status muito grande. Eu já falei aqui outras vezes sobre Paulo. Paulo é uma pessoa na Bíblia que eu admiro muito. Eu imagino que ele era um cara muito inteligente, muito com uma alta responsabilidade na sociedade. Mas ele não teve isso por precioso. Mas ele teve por precioso o encontro que ele teve com Jesus. Então ele não tinha mais a vida dele como preciosa, mas ele queria com alegria exercer o ministério que o Senhor chamou. Com a salvação que recebemos de Jesus, recebemos também a gloriosa presença do Espírito Santo. E a nossa vida se enche de alegria, porque a alegria é um fruto do Espírito. E passamos então a viver uma vida de satisfação em Deus, em alegria por estar na presença de Deus. Há um prazer em conhecer a Cristo e em fazê-lo conhecido para os outros. A gente não fala assim quando uma pessoa se converte, ela não consegue guardar para ela, mas ela quer falar para todo mundo. Né? Quando uma pessoa se converte, ela vai lá falar para o vizinho, ela vai falar para o colega de trabalho, ela vai anunciar para outras pessoas, porque aquilo é grande demais para ficar guardado só para ela. E aí então, quando a gente conhece a Cristo e passa a ter experiências com Ele, nós vamos começar a ler e ver os milagres que Ele faz, e a gente começa a ver Jesus curando, e a gente começa a ver libertação, e a gente começa a ver a vida sendo transformada, e a gente começa a viver então o que a gente chama de primeiro amor. E aí quando eu li aquela palavra de Davi falando, Senhor, retorna a dar-me a alegria da salvação. O Senhor falou comigo que é como se fosse um clamor de Davi, falando, Senhor, retorna a dar-me um primeiro amor. E isso a gente já ouviu tantas vezes, né? Senhor, eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Eu preciso voltar ao meu primeiro amor. E vindo de Davi, eu comecei a pensar, Senhor, como? Como Davi perdeu isso? Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem que o Senhor se alegrava nele. E eu quero começar a refletir com vocês alguns pontos sobre Davi. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 4, conta a história de que um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Dava acho que mais quase duas minha, né? Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida como uma laçadeira de tecelão. Sua ponta de ferro pesava 7 quilos. Seu escudeiro ia à frente deles. No verso 8, Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e matar, vocês serão nossos escravos. E acrescentou no verso 10, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Eu acredito que a maioria aqui já ouviu a história de Davi matando o gigante Golias, amém? Ô gente, dá um amém aí. Amém. Senão não sei se vocês estão entendendo ou não. Essa história a gente ouve desde pequenininho, não é? As crianças aprendem na escola bíblica dominical, nas escolinhas. Só que para pensar comigo. Davi, ele não era um guerreiro. Davi ainda não tinha sido levado ao trono. Davi ainda não era rei. Ele estava servindo o seu pai no pasto. Mas ele tinha mais alguns irmãos. Desses irmãos, tinham 3 que faziam parte do exército. E certo dia ele estava
lá servindo seu pai Jessé, e Jessé fala assim: Davi, vem cá, pega tanto aqui de comida, de cereal, de pão, e leva para os teus irmãos que estão lá em frente de batalha. Então Davi foi, e a gente vai ler ali no verso 20, se eu não me engano, que fala que ele levantou de madrugada para servir os seus irmãos. E ele foi levar os mantimentos para os seus irmãos. Quando ele chega no arraial, que era o campo onde ficavam os soldados, ele escuta o gigante Golias afrontando o exército de Deus. Ele ficava afrontando quem iria lutar contra ele. Ele se achava grandioso demais. Então Davi escutou aquilo e falou: o que está rolando? O que está acontecendo aqui? Quem que está afrontando o Deus de Israel? Quem está afrontando o Deus Altíssimo? Então Davi vai procurar saber o que estava acontecendo. E eles falam que, né, o gigante estava afrontando, queria que alguém lutasse contra ele, mas ele era muito grande. 2,90 metros é bem grande, né? Acho que é meio assustador. E aí Davi, cheio de alegria da salvação, porque ele já tinha matado o urso, ele já tinha matado o leão, ele já tinha vivido muitas experiências com Deus. Ele fala: quem ousa afrontar o meu Deus? Quem ousa? E ele vai e fala: o que eu vou ganhar se eu matar esse Golias aí? O que eu vou ganhar? E eles falam qual que seria a recompensa caso, né, ele conseguisse enfrentar o gigante. E ele gostou da recompensa. Então ele chega para Saul e fala: Saul, deixa comigo, que eu vou mostrar que há um Deus em Israel. No verso 20, só para eu continuar aqui a leitura, a Bíblia diz que ele levantou de madrugada, deixou o rebanho contra o pastor, pegou a carga conforme o seu pai tinha ordenado, chegou no acampamento e viu que o exército estava saindo para sua posição de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com Golias, o guerreiro filisteu de Gate avançou e lançou o desafio habitual. Golias fazia isso todo dia. Então Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com medo. Todos aqueles guerreiros do exército de Israel fugiram de medo. Verso 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ali: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o Deus vivo? Verso 32, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, eu atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu será como um deles, porque desafiou o exército do Deus vivo. Então o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Aqui nessa história, gente, de Davi, ele está vivendo um tempo de ter experiências com o Senhor. Aqui é o que nós chamamos de primeiro amor, onde a gente está tão incendiado da presença do Senhor, daquilo que o Senhor faz, que não tem gigante que nos desafie, que a gente tema. Você lembra no início da tua conversão? Lá em casa dava barulho para todo lado, os capetas soltos lá. E minha mãe levantava e botava nós orar. E eu gostava de dormir, eu não queria orar, mas elas me faziam orar. Tinha que expulsar os capetas, e era pedra. E a gente teve muita experiência disso. Mas a gente não tinha medo. A gente não tinha medo. Por quê? Porque tinha algo dentro de nós que nos dava coragem. Alguém já passou por essa experiência ou foi só lá em casa? Tem? Tem bastante? Bastante experiência.
A gente viveu muito isso, tinha muito capeta, gente. Meu Deus, misericórdia. Então, dava barulho, e a gente era criança, e a mãe falava, não, vamos orar, vamos orar. Se dava uma dor de cabeça, não era remédio que tomava, nada contra os remédios, tá? Mas não era remédio que tomava, era oração. Um dia meu pai caiu de uma árvore, de um muro, e machucou o joelho, nós oramos pelo joelho, os ossos estralaram na hora, ele foi trabalhar, curou, né? Então, quando a gente está num primeiro amor, não é, mãe? Quando a gente está no primeiro amor, tudo é oração primeiro, tudo é buscar a Deus primeiro, tudo é não. Quem está afrontando o meu Deus de Israel? Quem é maior do que o meu Deus? Ninguém pode ser maior que o meu Deus. Não é uma doença, não é um diabo, não é um inimigo que vai se levantar contra o meu Deus. Então Davi se levanta e fala, eu não vou permitir que esse gigante afronte o Deus Altíssimo. Amém? Amém. Deixa eu voltar aqui, senão eu vou me perder. Então a gente vai ver a primeira característica de Davi. E a primeira característica de alguém que é marcado pela alegria do primeiro amor, pela alegria da salvação, que é a coragem. O Senhor nos diz para sermos fortes e corajosos. Enquanto o exército de guerreiros estava amedrontado com o gigante que se levantou, Davi, que era um menino, pastor de ovelha, se levanta com coragem e vai para a linha de frente. Ele vai lá ver como é que os seus irmãos estão, ele vai para a linha de frente. Quando estamos vivendo em alegria da salvação, somos assim. Uma coragem toma conta do nosso coração. Não tem problema, não tem doença, não tem gigante, não tem enfermidade que se levante contra nós. Assim como o Rogério disse aqui no início do culto, né, a gente tem a palavra de Deus e a gente fala de onde que vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. A gente vai buscar o socorro primeiro no Senhor. Tem outras alternativas? Tem, amém, né? Deus deixou a inteligência, a medicina, vários outros recursos, mas a busca primeiro é do Senhor. Então o Senhor nos faz corajosos. Segundo ponto, Davi sabia que ele não tinha capacidade, mas ele tinha uma fé inabalável. A segunda característica é uma fé inabalável. Se Deus ajudou ele a matar o leão, se Deus ajudou ele a estraçalhar o urso, ele também ajudaria a derrubar aquele gigante. Para Deus não há nada impossível. Deus é um Deus do impossível. Se a gente olhar naturalmente, se a gente pensar racionalmente, como é que um menino de 1,5 m, do meu tamanho, talvez um pouquinho maior, consegue derrubar um gigante de 2,90 m? Não é? Se a gente for pensar assim, não, isso é impossível. Mas para Deus não há nada impossível. E Davi foi cheio de uma fé inabalável. Terceiro ponto, tudo que faz para a glória de Deus. Aqui eu estou falando características, marcas que a gente pode encontrar em Davi, mas que a gente pode enxergar em nós também. Coragem, fé inabalável e tudo que faz para a glória de Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 17, Davi fala que, no verso 45, ele fala ao filisteu, ele fala ao gigante, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e o cortarei a sua cabeça. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará você em nossas mãos. Amém? Aqui Davi estava buscando deixar bem claro que ele estava desafiando o Deus de Israel. Davi zelava pelo nome de Israel, Davi zelava pelo nome do Deus Altíssimo. E ele buscava a glória de Deus. Aqui ele não tomou a glória para si, mas ele deu glórias a Deus. E quarto ponto, desejo pela presença de Deus. Davi tem uma história muito linda, desde o momento em que ele foi ungido no pasto, quando
Samuel vai até a casa de Jessé e começa a chamar os filhos para serem ungidos. E aí vem lá os filhos mais bonitos, os filhos mais formosos, os mais guerreiros. E aí Deus fala para Samuel assim: Samuel, não são esses que eu quero. E aí Samuel fala para Jessé: tem mais algum? E aí Jessé fala que tem mais um lá no pasto. Manda chamar Davi. Samuel unge Davi. Desde o tempo em que Davi foi ungido até ele subir ao trono como rei, se passaram muito tempo. Davi foi forjado de várias maneiras, teve muitas experiências, até que Saul desagradou a Deus, Deus rejeitou Saul. Então, Davi é elevado ao trono, é ascendido ao trono e se torna rei de Israel. E um dos primeiros feitos de Davi, quando ele se torna rei, é ele mandar buscar a Arca da Aliança que tinha sido levado pelos filisteus. A Arca da Aliança representa a presença do Senhor. Davi queria a presença do Senhor, ele almejava a presença do Senhor. Ele sabia que sem a presença do Senhor, dentro da cidade dele, dentro do povoado dele, ele nada seria. Então ele manda buscar a presença do Senhor, a Arca da Aliança. Havia um desejo, um anseio para que a presença de Deus estava ali. Aconteceram muitas coisas nesse trajeto, Foi tocada a arca indevidamente, depois ficou na casa de Obed-Edom, mas até que chegou um momento em que então, eles conseguem trazer novamente a arca para a cidade de Sião. E aí Davi, mesmo sendo rei, ele começa a dançar na presença do Senhor. Ele começa a se alegrar na presença do Senhor. E a Mical, filha de Saul, fala assim: você sendo rei, que vergonha, você não tem vergonha dos seus súditos, dos seus escravos, está passando vergonheira. E Davi fala: eu não me importo, mas eu me alegro na presença do Senhor, eu não me importo com o que os outros vão pensar de mim, porque o que importa para mim é a presença do Senhor. O que importa é o que Ele pensa de mim, o que importa é que Ele se agrade de mim, o que importa é o louvor que eu rendo a Ele, não importa o que os outros pensem. Amém? Essas eram as características de Davi. E a gente poderia... Eu tive que tirar um monte, porque senão ia ficar muito comprido. A gente poderia citar várias outras características de Davi. Mas ele era corajoso, ele tinha uma fé inabalável. Tudo que ele fazia era para a glória de Deus. E ele estava ansioso, desejoso pela presença do Senhor. Essas são características de quem anda, de quem caminha com a alegria da salvação, de quem caminha desejando, vivendo esse primeiro amor, deseja a presença do Senhor. Só que a gente começa a ler os próximos capítulos lá de 1 Samuel 17, 18, 19, e a gente vê que Davi, chega um momento da história em que ele se perde. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo um adorador exímio, metade dos salmos que a gente lê hoje na Bíblia foram feitos por Davi. Davi era compositor, ele era um adorador. Nós, como adoradores da casa do Senhor, nós nos inspiramos nos salmos de Davi. Mas mesmo assim, Davi não era perfeito. Quando a gente olha para o homem, a gente pode se frustrar. A gente pode esperar a atitude de um homem, que ele seja perfeito. Mas a gente consegue enxergar que não existe perfeição no homem, a não ser no nosso Senhor Jesus, que veio ao mundo e não pecou. Mesmo sendo homem, ele não pecou. Mas Davi não era perfeito. E a gente começa a enxergar um declínio na fé de Davi. Até o ponto em que ele chegou a recitar, a compor o Salmo 51, teve um motivo para isso, o que levou à queda de Davi. Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, eu vou ler alguns versículos, fala que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, guarda isso aqui, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel.
Eles destruíram os filhos de Amon, sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço do palácio real. Dali ele viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Aqui começa a história de Davi perdendo o seu primeiro amor. De ele deixando o coração dele ser influenciado por outras coisas. No começo do versículo 1, ele deixa claro pra gente que era um tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Eu achei interessante que foi cantado: em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Davi baixou a guarda. Era tempo de ele estar lutando. Era tempo de ele estar guerreando. E ele fez o quê? Ficou em casa. Ficou no palácio. Não era tempo de ele ficar em casa. Era tempo de ele estar guerreando com os irmãos dele. Os reis saíam para a guerra. Ele não saiu. Quantas vezes a gente não está saindo, não está indo guerrear quando a gente precisaria estar guerreando? Davi se acomodou. O Davi corajoso, que enquanto ainda não era guerreiro, ia para frente da linha de batalha para ver quem estava afrontando o seu povo, agora se encontra num estado de acomodação. E aí no verso 2, a Bíblia diz que ele se levantou tarde. O mesmo Davi, que outrora, quando ainda não era guerreiro, levantou de madrugada para ir servir os seus irmãos, agora se acomoda, fica no palácio e acorda tarde. Dentro disso, a gente começa a pensar que na nossa caminhada com Jesus, sem perceber, muitas vezes a gente vai se acomodando. Eu vou te dar um exemplo, eu não tenho nada contra, tá? Mas culto online não substitui culto presencial. Não substitui a comunhão com os irmãos. É muito mais cômodo, é muito melhor. Foi um recurso excelente na época de pandemia, mas no nosso dia a dia, na nossa caminhada, não pode substituir. O culto online não pode substituir o culto presencial. Quando a gente tem uma dor de cabeça, é muito mais cômodo tomar um remédio do que orar. Um exemplo básico. O Espírito Santo vai trazer outros exemplos da tua vida para você. Mas eu estou trazendo alguns exemplos do que é se acomodar. Esses dias, até anotei isso para não esquecer, a mãe estava lembrando de como era quando nós íamos para a igreja no início da nossa conversão. O nosso meio de transporte eram os pés. Aqui, ó, andando. E o nosso caminho era o trilho do trem. Quando vinha o trem era muito legal. A gente saía correndo para o mato. Esse era o nosso trajeto. E hoje eu tenho carro e eu me atraso para o culto. É vergonhoso. É vergonhoso. E essa palavra que eu estou falando para vocês é primeiro para mim. O Senhor falou comigo. Quando eu tinha que sair 1h30 antes para ir para a igreja, eu não me atrasava. Existia um fervor de estar lá, existia uma chama de estar lá, um desejo de estar lá. E hoje, quando a gente percebe, é 6 horas e, meu Deus, eu tenho que tomar banho para ir para o culto. É vergonhoso, né? E eu falei para o Senhor, eu sinto muito. Porque a gente vai perdendo o desejo pelas coisas do Senhor, a gente vai se acomodando, né? A gente vai ler a palavra de Deus. Como que a gente vai ler a palavra de Deus? Às vezes com o celular do lado, lê um capítulo, olha um feed do Instagram. Lê um capítulo, responde a mensagem do WhatsApp. A gente vai perdendo as prioridades.
E eu não estou falando aqui como acusadora de ninguém, né? Aquilo que o Senhor compartilhou comigo para eu corrigir em mim primeiro, para eu consertar em mim primeiro. A acomodação de Davi fez com que ele parasse de lutar as guerras que ele deveria ter lutado e abriu espaço para que o pecado entrasse. Que é o segundo ponto, as distrações. Davi perdeu o foco. Quando ele se acomoda, levanta à tarde, ele vai para o palácio. Estou bem de boa, não tenho nada para fazer. E aí a Bíblia diz que ele avistou uma linda mulher, uma mulher muito bonita. Ele emprestou o segundo olhar. Sabe aquela coisa de dar uma olhada? Opa, não olho mais. Agora, quando ele olha de novo, o segundo olhar, ele veio com uma cobiça por essa mulher. Ele veio com um pensamento, o que eu vou fazer para ter essa mulher? Vem com o desejo do pecado. E aí, quando vem o desejo, o rei manda trazer essa mulher para ele. Ele a desejou, ele a cobiçou e ele se deitou com ela. A partir daí, com o momento de distração de Davi, começa uma bateria de acontecimentos trágicos na vida de Davi. Ele primeiro se distrai, gera um pensamento. O pecado é assim com a gente, não é? Você não sai já cometendo pecado. Você primeiro tem um pensamento que vem geralmente pelas janelas da alma, que é o nosso olho. Então você vê, pensou, começa a planejar como que vai fazer aquilo sem ninguém ver. Como é que eu vou fazer isso sem ninguém saber? Como é que eu vou fazer? Como é que Davi ia ter aquela mulher que era esposa de um dos guerreiros que estava na batalha? E aí ele começa a planejar, chama ela, ele se deita com ela engravida. Aí Davi tem que continuar. Quando o pecado vem, ele escancara outros pecados. Aí Davi tem que pensar o seguinte: agora, deitei com ela, eu vou mandar chamar Urias da guerra. Então ele manda pros Josias? Joabe, obrigada. Manda pro Joabe, fala, ó, traz Urias da guerra, eu vou embebedar ele e tal, ele vai lá deitar com a mulher dele, vão achar que a mulher engravidou dele e tá tudo certo. Vou me livrar do pecado. Urias vem, eu não vou ler a passagem agora, eu ia ler, mas pra gente encurtar. Urias vem, Davi fala, ó, vai deitar com a tua mulher. Ele não vai, porque ele tinha temor. Ele deitou fora do acampamento, não teve relação com a esposa dele. Aí falaram para Davi, Davi ficou apreensivo, e agora como é que eu vou sair dessa? Manda chamar Joabe, fala, Joabe, coloca Urias na frente da batalha, onde ele não possa ser defendido para que ele morra. E ele morreu. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu um assassinato. Não com as suas próprias mãos, mas a mando dele, Urias foi morto. E a partir daí a espada não saiu mais da casa de Davi. Né? Seu filho morreu, filho que foi gerado entre ele e a Batseba, nasceu, mas morreu. Depois houve um estupro na casa de Davi, que foi a sua filha Tamar, que foi estuprada pelo próprio irmão, e uma série de acontecimentos trágicos. Triste essa história. Triste porque Davi, por um momento de distração, ele acabou tendo uma história que ele acabou vivendo uma história que ele não precisaria ter vivido, poderia ter sido diferente. Terceiro, Davi perdeu o temor, fez o que era mal aos olhos do Senhor. O temor do Senhor é amar o que o Senhor ama e desprezar o que o Senhor despreza. No momento de distração, de acomodação, Davi baixou a guarda. Ele deixou de vigiar, abriu porta, abriu os olhos da alma dele, abriu espaço para o inimigo entrar. E quando o inimigo entra, faz uma bagunça na vida de Davi. E assim ele faz na nossa vida. No momento de distração, no momento que a gente perde o foco,
no momento que a gente não guerreia as guerras que é para a gente lutar, no momento que a gente baixa a guarda, o inimigo que está ao nosso derredor, buscando, né, quem possa tragar, ele não perde tempo. João, no capítulo 10, no verso 10, diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, fala que vim para que tenham vida e vida com abundância. Davi não era perfeito. A gente consegue identificar na história que ele não era perfeito. Assim como eu e você não somos perfeitos. Mas nós temos um Deus perfeito. Um Deus de amor que é perfeito. Que é um Deus perdoador. E esse Deus que é perfeito manda o profeta Natan ir até Davi. E aí Natan conta toda uma história. Natan não vai direto ao ponto. Ele vai contar uma história que estava, depois você vai ler lá em 2 Samuel, no capítulo 12. E aí Davi, quando ouve a história de Natan, ele já entendeu. O coração dele, por mais que tinha se desviado, mas era um coração que amava a Deus. E Davi, ele não justifica o seu pecado, ele não acha desculpas para o seu pecado, mas Davi confessa, ele fala: Natan, eu pisei na bola, eu pequei contra o Senhor. Então ele confessa que pecou contra o Senhor. E é nesse momento que ele vai escrever o Salmo 51. Eu não vou ler todo o Salmo 51, mas eu quero ler com vocês do verso 9 ao verso 12. É nesse momento que Davi está com um sentimento de culpa, de tristeza, de arrependimento, de quebrantamento, que ele escreve esse salmo. E ele fala: esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele sabia que ele tinha perdido. Ele pede o renovo do Senhor. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O Senhor tem poder de apagar os nossos pecados, amém? Você crê? A Bíblia nos diz que o Senhor já levou sobre si todos os nossos pecados. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Isso não nos dá o direito de pecar deliberadamente, né? Nós não somos perfeitos, mas o Senhor pede que nós nos santifiquemos, que nós sejamos separados. Então nós temos que ter uma busca pela santificação. Davi não era perfeito, mas ele teve a oportunidade de se arrepender do seu pecado. E o profeta Natan diz para ele: o Senhor te perdoou. E o Senhor nos diz essa noite: eu te perdoei. Eu te perdoo. Não importa se você se distraiu, não importa se você perdeu o foco, não importa se você deixou os teus olhos ver o que não deveria ver, não importa se você planejou ou cobiçou mal, eu te perdoo. Então o Senhor diz a Davi, diz a nós essa noite: eu te perdoo. Ele purifica o nosso coração novamente. Quando a Bíblia diz purificar o coração, é um coração que não se divide com outras prioridades. Um coração que é ocupado pela presença do Senhor, que volta a dar importância àquilo que é importante. Davi sabia que poderia viver sem muitas coisas, menos sem a presença do Senhor. Tem aquela canção, que diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Você pode até tentar, mas não consegue. Eu não sei como que o teu coração chegou aqui hoje, em qual estágio da tua vida que você está. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos assim, aqui sentado mesmo. E eu queria te convidar a refletir sobre a tua vida. Eu não sei se o teu coração chegou com culpa, achando que não tem mais jeito, que o que você fez é imperdoável.
Eu não sei se o seu coração está triste, não encontra mais prazer em vir para a casa do Senhor, não encontra mais prazer na leitura da palavra, não encontra mais graça nos louvores. Eu não sei se teu coração perdeu o entusiasmo. Talvez você possa olhar para dentro de você hoje e não sentir mais aquela intensidade, aquele fogo do Espírito Santo. É como se algo estivesse abafando a voz do Espírito Santo dentro de ti. E eu estou aqui para te dizer hoje que aqui tem um Senhor, tem um Jesus que pode restituir a alegria da tua salvação, que pode fazer você sentir de novo a alegria, a paixão e o fervor pela presença dele. Se coloca de pé, por favor. Não é uma palavra... Na verdade, é o meu jeito, né, gente? Eu não consigo ser assim, aquela pregadora pentecostal, né? Mas eu espero que essa palavra fale ao teu coração, que você possa sair daqui meditando. Eu amo os pentecostais, é o jeito mesmo, né? Que o meu jeito é melancólico, então é o jeito mais contido. Mas eu espero sinceramente que essa palavra fale ao seu coração e que você possa sair daqui refletindo sobre isso. Onde está o teu coração? O Espírito Santo, ele não te abandonou, mas talvez ele esteja com a voz dele sendo abafada por outras prioridades na tua vida. Talvez ele tenha tentado se comunicar contigo, mas você não tem conseguido ouvi-lo por estar distraído, por estar com foco em outras coisas. Se você está se sentindo, né, com culpa, triste por alguma coisa, por ter perdido o entusiasmo pela presença de Deus, seja sincero com o Senhor nessa noite. Coloca o teu coração diante dele, apresente o teu coração. Mas antes de orarmos, eu queria te contar uma outra história, rapidamente. Quando Jesus esteve caminhando com os discípulos aqui na terra, ele ensinou muitas coisas. Os discípulos viram muitos milagres, muitas curas, viram demônios sendo expulsos de pessoas que eram tidos como pessoas à margem da sociedade. Olhos de cegos se abriram, surdos ouviram, paralíticos andaram. Então, os discípulos viram muitos milagres, o coração deles se incendiava por aquilo que Jesus fazia. Mas quando Jesus foi preso, crucificado, morto, eles não entenderam e acharam que tinha acabado. A esperança deles se foi. Tudo aquilo que eles tinham começado a viver, as experiências que eles estavam vivendo, é como se de repente eles tivessem todas as suas expectativas frustradas. E a Bíblia diz que logo depois da ressurreição de Jesus, haviam 2 discípulos caminhando em direção a Emaús, que era uma aldeia. E esses discípulos caminhavam, conversando entre si, reclamando, entristecidos, que Jesus tinha morrido, era a esperança deles que tinha morrido. E se aproxima um outro homem e começa a caminhar com eles. E pergunta: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão cabisbaixos e frustrados? E eles começam a contar para o próprio Jesus, caminhando com eles. Eles começam a falar que eles estavam tristes porque o mestre tinha morrido. E aquele homem continua caminhando com eles no caminho de Emaús, já era tarde, então os discípulos convidam Jesus para entrar. E no partir do pão, os olhos daqueles homens se abrem. No partir do pão, os olhos são abertos e eles veem que o próprio Jesus estava ali. Existe uma mesa de pão vivo para nós aqui nessa noite. E ao partir do pão, que é a palavra de Deus sendo compartilhada, os nossos olhos se abrem e a gente começa a perceber que o próprio Cristo está caminhando conosco. Talvez você não esteja triste ou frustrado porque você pecou. Talvez você fale assim: Ali, eu estou tentando, eu estou caminhando, mas parece que algo está frustrado dentro de mim. Parece que uma chama se apagou. Parece que eu não estou vendo mais o meu Jesus comigo. Parece que algo está estranho dentro de mim. Eu quero te falar que talvez o próprio Jesus
esteja caminhando ao teu lado. É só uma questão de tempo, os teus olhos serão abertos. E ao partir do pão, os olhos deles se abrem. E eles reconhecem que o próprio Cristo, que é a esperança de um futuro, que é a esperança de uma vida eterna, estava caminhando com eles.